Vamos estudar a palavra do Senhor. Queria convidá-los para abrirem as Escrituras Sagradas no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. A palavra de Deus diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe dirá. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Queria meditar com os irmãos hoje no versículo 11, que fala: tudo Deus fez no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Nós somos seres eternos. Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Nem sempre o homem tem vontade de pensar nessas coisas. Eventualmente esses homens negam reiteradas vezes essa realidade dessa eternidade, dessa dimensão eterna da nossa alma. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis que fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Talvez Pierre Teilhard de Chardin, que é um católico, jesuíta, teólogo, tenha definido melhor essa questão da espiritualidade, da eternidade da nossa alma, quando ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais. E é por essa razão que, mesmo quando as pessoas tentam negar essa realidade do eterno, do sagrado, de Deus, da divindade, ele se depara e enfrenta problemas muito sérios. Por exemplo, o Dr. Billy Graham conta a história de um dia em que ele foi pregar, ainda nos dias complicados da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Por alguma razão ele conseguiu, já na perestroika, ele conseguiu um espaço para poder pregar nos estádios ali e levar a mensagem do Evangelho. Era alguma coisa absolutamente surpreendente, porque ninguém poderia imaginar que depois de tantos anos, com perseguição reiterada do comunismo sobre as religiões e especialmente sobre o cristianismo, primeiro que o governo abriria um estádio inteiro para que o Dr. Billy Graham pudesse pregar ali. A segunda coisa é que as pessoas fossem. A campanha foi toda muito bem feita e o Dr. Billy Graham foi recebido com estádios lotados e conferências com estádios lotados, televisionados. Foi alguma coisa surpreendente. Num desses encontros que ele teve, talvez porque o Gorbachev já queria estabelecer uma relação um pouco mais de confiança com o mundo e de simpatia com o mundo, a esposa do Gorbachev estava presente, Raissa Gorbachev, e ela pediu ao Dr. Billy Graham se ela poderia conversar com ele em particular. E o Dr. Billy Graham, com muito prazer, a recebeu numa sala ali no palácio, e então puderam conversar. E ela abriu o coração para ele dizendo o seguinte: eu não sei exatamente o que acontece com a minha alma, com o meu coração, porque eu nunca vivi num ambiente religioso. Nós nunca tivemos, por exemplo, na nossa casa, um momento em que nós falássemos vamos à igreja, porque na igreja tinha. Nós nunca abrimos um livro religioso em busca de uma inspiração sobrenatural. Nós negamos todos esses conteúdos na nossa alma. Eu fui para a escola com materialismo dialético e o tempo todo colocava a religião como ópio do povo. Eu nunca tive oportunidade nenhuma de estar convivendo com pessoas religiosas. Eu não tive no meu relacionamento pessoas religiosas. Só tem uma coisa que eu não consigo responder na minha alma: que vazio é esse que eu tenho? Que buraco é esse da minha existência? Porque apesar de todas as negações que fizemos durante esses tantos anos, eu ainda continuo querendo e desejando alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Na verdade, perdi para ser evangelizada, né?
E o Dr. Billy Graham, obviamente, teve a oportunidade de pregar o Evangelho, certamente fazer um apelo para a salvação. Olha o que a Bíblia diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você tem eternidade na sua alma. Há um senso em você, há um desejo em você pelo sobrenatural. Você muitas vezes não sabe exatamente o que é isso e nem define bem o que é isso. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Deus se tornou conhecido por meio das coisas que foram criadas. Diz que os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio, sendo conhecido por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se você ama a Deus, ou se você se abre para a sobrenaturalidade, ver o nascer do sol, ou ver o pôr do sol, é alguma coisa extremamente inspiradora, mas não é só inspiradora no sentido poético. A sua alma é enlevada. Se você para o seu coração e sossega a sua alma para ouvir e discernir Deus, você vai se surpreender, porque a Bíblia Sagrada nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então o Deus que você anseia, Ele não está longe, de tal forma que Ele não possa se comunicar com você. Nós não cremos num Deus que criou o universo e ficou distante de nós. Nós cremos num Deus que se manifesta, num Deus que habita um alto e sublime trono, mas um Deus também que habita com contrito e abatido de espírito. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse senso do eterno, o que acontece? Ele leva os homens a buscarem respostas. E esse texto está querendo nos dizer exatamente isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, meus queridos irmãos, não há cultura, não há civilização sem vestígios de sacralidade. Você pode encontrar civilizações que nunca pensaram em ter um banco, uma agência bancária. Você pode ter civilizações que nunca pensaram em ter escolas. Mas na medida em que arqueólogos, antropólogos começam a estudar sobre a questão das culturas antigas, uma das coisas que eles vão descobrir rapidamente é que nessa cultura há traço de religiosidade, de espiritualidade. O que é que levou esses homens, alguns deles animistas, a procurarem respostas, a procurarem o sagrado? Esse senso da eternidade que há no coração. Deus pôs a eternidade no coração dos homens. A única cultura que tentou desfazer desse conceito foi a cultura moderna. Com a modernidade e a força do iluminismo no século XVIII, século XIX, muitas ênfases começaram a brotar nesse sentido. Nietzsche chegou a declarar: Deus está morto. Voltaire, que foi um dos ícones do ateísmo, uma espécie de Dawkins da nossa geração, ele chegou a afirmar publicamente, zombando, que a Bíblia era um livro retrógrado e antiquado, e que ela, dentro de poucos anos, não seria mais do que peça de museu. É um texto que estaria no museu ou nas livrarias antigas, para que alguém, se alguém quisesse ler, pudesse, mas ninguém daria a mínima para esse livro, que na época era um livro tão valorizado. A ironia do destino é que, na verdade, a casa onde ele morava se transformou numa das maiores imprensas bíblicas do mundo. Deus colocou a eternidade. Os homens modernos tentaram fazer isso, tentaram abafar o conceito de Deus. E aí surgiram os teólogos da morte de Deus, os filósofos dizendo que Deus havia morrido, e todo mundo achando que de fato agora uma nova realidade vai brotar, um novo conhecimento, a raça humana, a civilização não precisa mais de deuses. E é curioso, meus queridos, que exatamente no bojo dessa ênfase existencialista, na virada do século XIX para o do século XX, com essa ênfase na teologia liberal, o que começou a acontecer? O resultado disso foram 2 guerras mundiais, para mostrar a capacidade do homem, a barbárie do homem inerente na alma dele. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem tenta lutar contra isso. Rubem Alves, no livro dele, O Enigma da Religião, ele fala que quando os homens achavam que Deus já não existia mais, Deus ironizou, os deuses ironizaram, porque deuses de diversas formas começaram a surgir. Nós estamos vivendo hoje o que é chamado época pós-moderna. Se você acha que essa geração é uma geração ateia,
você está muito equivocado. Essa geração ela é muito espiritualizada. O problema aqui é que misticismo, esoterismo e espiritualização não significa que seja espiritualidade cristã. Você pode ter uma forma esotérica de religião e essa forma esotérica ela ser pagã na sua essência. Mas isso tudo revela o fato de que o homem ele está buscando, ele está desejando esse encontro com alguma coisa que nem ele mesmo sabe muito bem como decodificar e nem ele mesmo sabe dizer exatamente o que é. Mas o fato é de que não há cultura secular, não há civilização. E nessa geração nós estamos vivendo um evento esotérico e místico imenso. São pessoas buscando entidades, as divindades antigas brotando, gurus sendo evocados, profetas que surgem de todos os lados e pessoas espiritualizadas. Você vai para grandes empresas, você acha que essas pessoas de grandes empresas e intelectuais, eles não estão religiosos? Pelo contrário, você vai ver ali na frente uma pirâmide. Para quê? Para buscar energia cósmica, né? As pessoas estão buscando as divindades do seu próprio ser, e alguns indo atrás de divindades animistas, divindades da natureza, buscando aquilo que os índios e culturas nativas buscavam. Mas tudo isso revela um ponto extremamente importante: não há cultura, não há civilização que não tenha divindades. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso você vai na psicologia junguiana, trabalhando com arquétipos, inconsciente coletivo. Isso está tudo muito trabalhado hoje, muito estudado. Mas isso não é bastante. Não é bastante você ter uma convicção de que de fato a religiosidade, a espiritualidade está latente aí. Não basta você reconhecer que há um senso do sagrado, um senso do eterno, um senso de divindade na sua alma. Mas há um outro ponto que você precisa ponderar na sua vida. É que você não pode fugir do senso do eterno. Você pode tentar negar, e muitos homens já tentaram fazer isso. Você pode diluir isso na sua consciência, tentar apagar isso na sua imagem e esquecer da ideia de Deus. Mas lá na frente, numa imponderada reflexão, há poucos dias atrás, eu estava lendo uma mulher chamada Clarice Lispector, que é uma das grandes literatas da nossa cultura, da nossa língua, e ela dizia o seguinte: eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho um senso de que alguma coisa está perto de mim, sempre. E ela diz isso numa das perícopes dela. Mas talvez a melhor colocação tenha sido de Mário Vargas Llosa, quando ele disse o seguinte: eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. O que ele está querendo dizer é o seguinte: existe alguma coisa que está aí e eu não sei exatamente o que é. Ou seja, por mais que os homens tentem fugir do senso do eterno, na alma deles, esse senso do eterno brota. Logo que eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz funeral de uma pessoa aqui na nossa igreja. E terminamos o funeral, era uma pessoa importante, vieram pessoas, juízes de direito, desembargadores, políticos vieram. E eu não estava muito habituado às pessoas que andavam nos palácios. Hoje a gente vê jornal, está sempre acessando, mas naquela época fazia quase 10 anos que eu estava fora do Brasil, eu não estava muito conectado com as novas figuras do Palácio do Planalto e das câmaras, né? Mas aí um dia eu terminei esse sermão, preguei um sermão evangelístico, e uma pessoa se aproximou diante de mim nesse lugar aqui. Ela era uma pessoa que me evocava alguma imagem, mas eu não sabia exatamente quem era. Era uma pessoa difícil de esquecer, porque ela era uma pessoa muito alta, quase 2 metros de altura. E ela veio na minha direção e disse: o senhor é o pároco dessa comunidade? Eu falei: sou o pároco dessa comunidade. Ele disse assim, segurando a minha mão e olhando nos meus olhos, e eu olhando para ele assim, né? Óbvio, né? E ele disse o seguinte: eu nunca pensei muito nessas coisas espirituais, mas o que o senhor falou aqui me incomodou muito. E eu estou aqui tentando decodificar, e eu olhei para ele bem firme e disse: Deus o abençoe. E ele virou as costas e saiu. A dona Loide Sayum me procurou imediatamente e disse: você sabe quem era esse homem? Eu disse: eu tenho a impressão de que eu já ouvi em algum lugar. Ele disse: esse é Ronaldo Caiado.
Ronaldo Caiado. É interessante, meus queridos irmãos, um homem que, desligado das questões espirituais, eu orei muito por esse homem, talvez eu precise orar mais, já pedi pessoas para orarem por ele, mas o que eu estou querendo mostrar é que você não pode fugir do senso do eterno. Ele está aí, e está brotando no seu coração, e está mexendo com você. Então você precisa entender que todos os povos, de todas as culturas e civilizações, passam por essa questão das divindades, das religiões, e que você não pode fugir do senso do eterno. Mas eu queria entrar no terceiro ponto, é que você precisa responder a este senso do eterno da tua alma. Você precisa lidar com isso. E aqui, meus queridos irmãos, é uma coisa bem particular da sua alma. Você está caminhando, e nós lemos o Salmo 90, que diz que os dias do homem são como um breve pensamento, como um conto ligeiro. Já pensaram o que é um conto ligeiro? Um breve pensamento? A Bíblia até fala de uma forma dura, dizendo o seguinte: a vida do homem vai a 70 anos, e se houver vigor, vai a 80. Daí para frente é hora extra. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos aprender a lidar com o fato de que esse dilema da nossa alma está aí. E nós precisamos responder. Por quê? Porque caminhar a nossa história sem considerar essas realidades é, no mínimo, uma grande tolice. É por isso que Jesus conta uma parábola de um homem muito rico que ignorava as questões espirituais, e um dia ele ouve uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que você tem preparado? Tem preparado para quem? Esse dilema você tem que responder. Esse dilema da tua alma você tem que lidar com ele, porque só existem duas possibilidades na sua vida: ou você caminha para uma vida de segurança eterna, ou você caminha para uma vida de insegurança eterna. Ou você caminha diante desse dilema e senso do sagrado que você tem, da eternidade que está no seu coração, ou você caminha na linha da esperança eterna ou do desespero eterno. E é triste, meus queridos irmãos, caminhar a história da nossa vida sem responder a essa questão. A Bíblia nos conta que um dia Paulo e Silas estavam evangelizando uma cidade chamada Filipos, que tinha esse nome porque era dedicada a Filipe da Macedônia. E este homem usava essa região, que é uma região na beira do mar, uma região muito bonita, para fugir do frio da Europa e ir para estar ali à beira do Mediterrâneo. Ele está pregando o evangelho, Paulo e Silas e a equipe dele, de evangelistas itinerantes, e são colocados numa cadeia por pregar o evangelho. Na cadeia, depois de terem sido espancados, eles, no meio de muita dor, eles começaram a fazer a única coisa que eles poderiam fazer no meio do sofrimento. Eles podiam ainda glorificar a Deus, e começaram a cantar. Eu não sei se o estilo de música era exatamente o estilo de música que nós cantamos aqui hoje. Eu não sei se eram músicas clássicas, não sei o que eles estavam cantando. Muito provavelmente tinha nada a ver com a nossa musicalidade. Mas o fato é que eles cantavam louvores a Deus. E Deus visitou poderosamente aquela cadeia. E quando o carcereiro percebeu que todos os presos haviam sido libertos das cadeias que estavam nos seus pés, ele ficou desesperado, porque na lei romana, se um preso fugisse debaixo do comando de um carcereiro, ele teria que pagar com a vida. E ele pegou a espada para se suicidar. E quando ele pegou isso, Paulo gritou: olha, não faça isso com você. Estamos todos aqui. Havia um clima, uma esfera de Deus naquele lugar. Todos os presos estavam ali rodeados por uma compreensão de que algo mágico, sobrenatural estava acontecendo. E aquele homem chegou diante do Paulo, e ele ajoelhou diante de Paulo e Silas e disse: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Meus queridos irmãos, em toda a Bíblia, talvez não exista uma pergunta que seja tão relevante e tão importante como essa. Para a sua vida, talvez não exista nenhuma pergunta que seja mais urgente e mais necessária do que essa: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta dele foi o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus no seu coração, e naquele mesmo dia ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na sua casa ele foi batizado. Meus queridos irmãos, considerem essa realidade. Essa é a pergunta que você tem que fazer: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Quando Jesus Cristo estava perto da morte, os discípulos percebiam que alguma coisa estava para acontecer.
E ele começou a falar sobre a necessidade de ir a Jerusalém, de morrer na mão dos anciãos, na mão das autoridades. E os discípulos ficaram tanto apreensivos porque eles estavam tão seguros com aquele homem que poderia ser, que era uma figura tão promissora, que poderia ser de fato o Messias. E aqueles discípulos começaram a tentar mudar o discurso de Jesus e desfazer o que ele estava falando. E Jesus, compreendendo a tensão da alma deles, ele começou um discurso maravilhoso em João 14, quando ele fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Alguém pode completar comigo? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele continuou dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Filipe disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o caminho? Eu sou o caminho, Filipe, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E Jesus está querendo dizer de uma forma muito clara que não é para a gente ficar perturbado com a questão da eternidade, não. O que Jesus estava querendo nos ensinar de uma forma muito clara é de que nós precisamos crer nele e crer no Pai. Porque, e ele fala uma coisa muito bonita nesse texto, quando ele fala assim: se assim não fora. Essa linguagem é uma linguagem extremamente sofisticada, mas deixa eu traduzir aqui para um goianês, para a gente poder entender bem. Ele está dizendo o seguinte: olha, se não fosse desse jeito, eu não diria para vocês, eu não criaria ilusões no coração de vocês, eu não criaria expectativas falsas no coração de vocês. Se isso não fosse a verdade, eu não diria para vocês isto. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para recolher vocês, para estarem comigo. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar e vou receber vocês, para que onde eu estou vocês possam estar também. Olha que senso do eterno. É interessante essa coisa da alma de Jesus, porque ele usa uma expressão nesse texto muito curiosa, quando ele fala assim: para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava onde? Ele estava com os discípulos, mas ele está falando de eternidade. E o verbo que ele usa ali no grego é muito interessante, porque é isso mesmo: onde eu estou. Uma tradução até colocou onde eu estiver. Não, a tradução correta é onde eu estou. É onde eu estou mesmo. Jesus está dizendo: olha, céu e terra é tudo uma questão de rupturas simples. É como um fio pequeno do qual você transita de um lado para o outro, de uma hora para outra. A eternidade é aqui, é já. Eu estou lá. Você não pode caminhar na sua vida sem convicções sobre a eternidade. Você sabe que a eternidade Deus colocou no coração do homem. Você sabe que você não pode fugir do senso do eterno, mas você tem que também responder a essa questão. Você está preparado? Você tem certeza do que Jesus Cristo fez por você? Você já entregou sua vida a Jesus? Você realmente já se rendeu ao Pai e descansou nessa promessa dele, ou você ainda está com dúvida no seu coração? Algumas pessoas falam: mas como é que eu posso ter certeza? Primeiro, porque Jesus falou. Acho que isso já seria suficiente para nós. Mas é interessante que a Bíblia não fala em termos de possibilidades. O apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 12, ele fala assim: quem tem o filho tem a vida eterna. Quem tem o filho não tem a vida eterna. Simples e curto assim. E logo em seguida ele continua assim: estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna no Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna no Filho de Deus. Você tem certeza da vida eterna no Filho de Deus? Você está confiante no seu coração? É muito fácil dizer: não, eu tenho o senso do eterno, eu tenho o senso da sacralidade, eu sei que realmente Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas a questão que fica para nós é: como é que está a minha vida em relação a isso? Eu estou caminhando com esperança ou estou caminhando com medo? Uma das maiores angústias do ser humano é a questão da morte. Mas a maior angústia da morte é quando você não sabe exatamente para onde está indo. E Jesus Cristo veio para dizer: não se turbe o coração. Creia em Deus e creia também em mim.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Que essas promessas de Deus possam encaixar no teu coração, penetrar na tua alma, fazer sentido na tua vida, para que você caminhe em segurança, em confiança nas promessas maravilhosas que Cristo fez para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se você está aqui hoje e no seu coração você está abrigando uma enorme insegurança em relação a isso, eu queria que nessa noite você dissesse a Jesus: Senhor, eu preciso estar seguro nas tuas promessas. Essas coisas me perturbam. Eu quero entregar minha vida ao Senhor e quero descansar nessas promessas que o Senhor fez. Dá-me essa paz, dá-me essa segurança no Senhor, para que eu saiba para onde estou indo com confiança no teu nome. Em nome de Jesus. Amém.